Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus. E é uma alegria estar aqui com os irmãos durante esses dias, meditando na palavra do Senhor, no livro do profeta Jonas, que conta a história, o ministério deste homem. Eu quero agradecer ao convite que me foi feito, através da pessoa generosa do irmão Adalto, que fez contato. Ele teve mais fé que eu viria aqui do que eu mesmo tive, porque o ano passado, quando a minha situação de saúde se complicou, em alguns momentos eu achei que o Senhor ia me levar para casa. E aí ele entrou em contato comigo e nós conversamos. Eu falei: irmão, olha, minha situação está complicada, eu não sei nem como é que vai ser. Então é melhor já conversar com outro preletor. Ele falou: não, nós vamos deixar marcada a sua ida para lá o ano que vem. Então ele teve mais fé do que eu tive em mim mesmo nessa última ocasião. E é bom, irmãos, estar aqui com vocês, desfrutando da comunhão dos santos e adorando ao Senhor junto com todos os irmãos. E eu já quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, abrirmos juntos no livro do profeta Jonas. Nós vamos hoje terminar a nossa meditação, a nossa exposição nesta obra, considerando o capítulo 4. Então deixa aí a sua Bíblia aberta e vamos juntos, irmãos, fazer uma oração ao Senhor, clamando pela graça de Deus, pela presença manifesta dEle, enquanto meditamos na Sagrada Escritura. Então vamos orar. Senhor, estamos aqui juntos na Tua presença, como corpo de Cristo. Nós sabemos que a Tua palavra é a nossa vida, é por meio dela que nós somos alimentados, é através dela, Senhor, que nós Te experimentamos. E nós suplicamos mais uma vez que, assim como até o presente momento, o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor permita que seja assim, nesse último momento em que estaremos juntos. Abençoa-nos, Senhor, conduze-nos à verdade bíblica, e que ela venha transformar a nossa mente, venha cativar o nosso coração, produzir em nós um profundo senso de devoção e de comprometimento com o Teu chamado. Nós pedimos isso para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, na sexta-feira nós estudamos o primeiro capítulo, e nós vimos no capítulo 1 de Jonas, que é perigoso dar as costas para o Senhor, que quando o Senhor vem e nos vocaciona, e nós resistimos a Deus, nós acabamos meio que nos tornando causadores de problemas, tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas que estão ao nosso lado. No capítulo 2, nós vimos Deus colocando o profeta de joelhos. O Senhor fez com que o ventre do peixe se transformasse numa espécie de sala de oração. E ali nós vimos uma belíssima oração, cujo tema estava inspirado em uma coletânea de salmos. E nós estudamos essas passagens e nós vimos que, de uma forma maravilhosa, o profeta não fez uma petição sequer. Ele apenas se humilhou, ele apenas adorou ao Senhor. E nós vimos que depois desse momento em que ele esteve enclausurado, ele estava pronto para retomar o seu trabalho. E foi isso que nós falamos hoje pela manhã. Nós vimos a graça de Deus em conceder arrependimento. O trabalho missionário, ele só é possível porque Deus existe e porque Deus confere arrependimento ao pecador. E nós vimos que uma pequena mensagem de 5 palavras, proferidas por um missionário muito mal-humorado, produziu o maior avivamento que a história bíblica já conheceu. 120 mil pessoas se converteram ao Senhor. E agora, irmãos, nós chegamos ao capítulo 4. E no capítulo 4, o Senhor vai se voltar para o profeta. Enquanto no capítulo 3 ele cumpriu o seu objetivo de trazer os ninivitas para o Senhor, no capítulo 4 é como se o Senhor mais uma vez estivesse atraindo o profeta para si mesmo, estivesse tratando o seu coração. E enquanto nós estudamos esse capítulo juntos, eu queria que os irmãos pensassem na seguinte questão: nós temos um coração de discípulo? Nós estamos prontos a sermos ensinados por Deus? Nós temos um coração terno
Nós estamos prontos para ouvir a palavra de Deus e reagir positivamente àquilo que o Senhor deseja implantar em nosso coração? Então é isso que nós vamos considerar enquanto nós observamos aqui o capítulo 4. Como de costume, eu gostaria de ler o capítulo inteiro com os irmãos e depois nós vamos voltar selecionando aqui algumas partes para meditarmos juntos. Então, capítulo 4, leia comigo, leia com fé a palavra do Senhor, que diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Como eu disse, irmãos, no capítulo 4, Deus agora se volta para o profeta. E nós vamos observar aqui, a partir dessa passagem, conforme já falamos, se nós temos um coração ensinável, se nós temos coração de discípulos, se nós estamos dispostos a aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E eu quero mostrar isso para os irmãos a partir de 3 ensinos que nós podemos depreender aqui deste capítulo. O primeiro deles é muito simples: Deus é paciente. É o que nós aprendemos, irmãos, logo no início do capítulo 4. Deus é paciente, ou para usar uma linguagem do Novo Testamento, Deus é longânimo. Quando nós chegamos no capítulo 4, o sentimento de Deus para com Nínive já havia mudado completamente. Nós lemos no capítulo 3, versículo 10, que uma vez que esse povo se converteu verdadeiramente do seu mau caminho, e eles creram em Deus, a ira de Deus foi completamente suspensa. Nós falamos a respeito da importância daquela frase, onde diz que Deus se arrependeu do mal. E eu disse para os irmãos que às vezes os teólogos ficam discutindo coisas tolas sobre o que isso significa, e perdem a beleza dessa frase. O fato de que Deus tem prazer em pecadores que se arrependem. Deus, ele se deleita quando pessoas ímpias se curvam diante dele, clamando por misericórdia. O Senhor, meus irmãos, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele ama o arrependimento. Ele coloca uma túnica, ele coloca um anel como se fosse um filho, ele coloca uns sapatos para trazer como se não fosse mais um escravo, e os anjos cantam no céu. E foi assim que nós terminamos o capítulo 3.
Só que no capítulo 4, nós temos uma pessoa que ainda se encontra irada. O texto diz: com isto, desgostou-se Jonas extremamente. Veja que ele faz questão de salientar, de adjetivar a ira de Jonas. Não foi uma simples ira, foi uma ira extrema. Aliás, os irmãos vão perceber comigo ao longo do capítulo que as reações emocionais de Jonas aqui sempre são extremas. E ele tem sentimentos que estão completamente descolados do sentimento de Deus. E ele está irado, ele está insatisfeito. Ele está irado contra Deus por causa desse cenário. Ele no versículo 2, ele demonstra, irmãos, estar completamente ciente do caráter de Deus. E aqui, conforme eu disse para os irmãos na primeira mensagem, nós descobrimos o motivo pelo qual ele fugiu. No capítulo 1 nós não somos informados do porquê ele se rumou para um outro lugar. Mas no capítulo 4 ele descortina o seu coração. Ele diz: agora eu vou dizer para o Senhor porque eu fugi. Eu fugi, diz Jonas, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é clemente, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é tardio em se irar, porque o Senhor é grande em benignidade, porque o Senhor se arrepende do mal. Foi por isso que eu fugi. E nós lemos isso aqui, irmãos. Todas essas declarações teológicas estão absolutamente corretas, mas isso aqui não é um elogio a Deus. Vocês concordam? Ele não está elogiando Deus. Em outros locais da Bíblia, isso aqui nós chamaríamos de adoração, mas aqui não é adoração, aqui é desabafo. Aqui é a manifestação de uma pessoa que tem os seus sentimentos completamente deslocados dos sentimentos de Deus. O fato é que ele não gosta do arrependimento dos ninivitas. Na verdade, ele está furioso, extremamente irado, porque Deus os poupou. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Esse povo vai crescer, esse povo vai se tornar uma grande nação, eles vão gerar filhos ímpios, eles vão se tornar uma ameaça a Israel. E nesse sentido nós poderíamos dizer até que ele era um tanto profético nas suas previsões, porque foi isso de fato que aconteceria alguns séculos depois. Mas ele aqui, irmãos, ele tem o seu amor distorcido. Ele ama Israel de uma forma completamente errada, e ele nutre ódio por pessoas que Deus ama. E no versículo 3, nós encontramos o profeta pela segunda vez orando ao Senhor. A primeira vez que nós o vimos orando foi no capítulo 2, no sábado à noite, nós meditamos nele. Ele estava lá no ventre do peixe. Agora ele está na cidade de Nínive. Lá no ventre do peixe, ele estava pedindo por salvação. E aqui, ele está pedindo a morte. Não é estranho isso? No capítulo 2, ele pediu que o Senhor o livrasse da morte. Ele expressou o seu desejo de cumprir os votos que ele fez ao Senhor. Aqui ele está pedindo a morte. No capítulo 2 ele estava humilhado e quebrantado. Aqui ele está completamente irado. O que nós percebemos, irmãos, é que o profeta, ele não consegue viver em um mundo no qual Deus é Deus. Ele não consegue viver num ambiente no qual Deus ama as pessoas que ele odeia. E ele não quer viver num mundo assim. Ele quer que aquelas pessoas às quais ele odeia sejam destruídas por Deus. E como o Senhor não fez, ele pede para ser retirado. Eu quero morrer. Mas irmãos, Deus é paciente. Esse é o ensino dessa sessão. Deus é paciente. Deus nos ouve mesmo quando nós estamos irados. Nesse sentido, Deus é completamente diferente de nós. O que um pai comum normalmente faz quando um filho vem esbravejar contra ele? O que é que você faz? Eu estou falando um pai comum, porque hoje tem uma geração de uns pais que são um tanto incomuns, que quando o filho vem esbravejar para cima dele, o pai se apequena, até diz assim: talvez o meu filho precise de um psicólogo, ele está precisando de uma terapia. Eu vou dar logo o que o meu filho está querendo, porque ele não pode ser contrariado, porque se ele for contrariado, ele pode se desenvolver certos traumas. Então, mas os pais comuns, os pais à moda antiga, não pensavam dessa maneira. Quando filhos esbravejavam, eles eram colocados no seu devido lugar.
de todas as murmurações que nós temos na história da Bíblia. Nós temos uma galeria, irmãos, nós temos um grupo enorme. Nós temos Jó sendo um murmurador e Deus também ouvindo ele pacientemente, trabalhando no coração dele. Nós temos o profeta Abacuque, que também não concebia a ideia de Deus usar um povo ímpio para ser a espada que castigaria Israel. Nós temos o profeta Jeremias, que disse que estava cheio de pregar, ninguém se convertia, só desfrutava de perseguições. Nós temos o próprio profeta Jonas dizendo coisas absurdas contra Deus, o Senhor ouvindo pacientemente. O Senhor ouvindo pacientemente. Nós temos Moisés, os irmãos lembram da história, ele chegando para Deus: Deus, eu não sou o pai desse povo, eu não originei essas pessoas, eles são um bando de resmungões, eu quero que o Senhor me mate logo de uma vez por todas. E em todos esses casos, irmãos, Deus ouviu pacientemente, e Ele continua fazendo assim, porque muitos crentes, eles poderiam ser colocados nessa galeria de murmuradores. Eu acho que aqui na igreja da igreja do Novo Juazeiro não tem, mas eu queria dizer para vocês sabiam que na igreja que eu sou pastor tem pessoas que murmuram? Vocês podem não acreditar, porque eu tenho certeza que aqui não existe, né, nessa comunidade, mas na igreja que eu sou pastor, irmãos, pasmem, há pessoas que murmuram, há pessoas que ficam às vezes ressentidas com Deus, porque Deus fez alguma coisa que elas não queriam, ou porque Deus deixou de fazer alguma coisa que elas estavam esperando que acontecesse. Então as pessoas murmuram contra o Senhor. E aqui, irmãos, calmamente, o Senhor pergunta ao profeta no verso 4: é razoável a tua ira? Tem cabimento? Ela é justificada? Então, Deus é paciente, irmãos. Deus é amoroso. Deus não trata como nós merecemos, porque se Ele fosse tratar a gente na base da nossa fala, definitivamente todos nós estaríamos perdidos. É incrível quando você compara esse modo de Deus com os deuses que foram inventados pelos homens. Eu não sei quantos dos irmãos já leram alguma coisa sobre os deuses gregos, por exemplo. Os deuses gregos, eles são bravos, eles são rancorosos. Quando ofendidos, eles destroem. Eles fazem parte daquela forma animista de concepção teológica, de modo que se as pessoas os desagradam, eles não mandam colheitas, eles fazem as crianças morrerem. Deuses inventados são intolerantes, porque os seres humanos que os originam são intolerantes no coração. Mas é maravilhoso, irmãos, pensar que nós vivemos num universo no qual o Deus vivo e verdadeiro é tardio em se irar. Ele é paciente para conosco. E eu queria perguntar a você essa tarde: você acredita nisso? Você acredita que Deus é paciente? Você acredita que o nosso Deus tem uma paciência longa, que Ele não se irrita com facilidade? Se você acredita nisso, por que você vive com medo? Por que você foge dele em confessar os seus pecados? Por que você não se aproxima dele com o seu alegando vergonha para se manter distante dele? Irmãos, nós temos um Deus paciente, nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que nós podemos visitar a presença dele, mesmo trazendo os mesmos pecados. Nós podemos dobrar o nosso joelho diante dele, dizendo: Senhor, eu estou aqui trazendo os mesmos pecados que eu confessei ontem, mas eu estou aqui, Senhor, envergonhadamente confessando ao Senhor aquilo que eu disse que nunca mais iria fazer. Mas eu não tenho outro lugar para ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só no Senhor eu posso encontrar restauração. Então Deus é paciente. Esse é o primeiro ensino. Deus ensina. É isso que nós percebemos do versículo 5 até o versículo 9. Os irmãos leram comigo a passagem. Chega um certo momento que o profeta se retira da cidade. Eu quando estava lendo isso, eu me lembrei da parábola do pródigo e a figura do irmão mais velho. Vocês lembram do irmão mais velho? O irmão mais velho era, para todos os efeitos, aquele certinho que estava sempre obedecendo o pai, mas no seu coração ele era um tremendo legalista, e ele era aquele que não queria participar da festa.
Ele não queria se alegrar com aquilo que alegra o coração do pai, que alegrava o coração do pai. Então ele diz: eu vou sair, eu não vou participar dessa festa, eu não quero tomar lugar dela. Então o Jonas aqui, ele assume meio que essa figura do irmão mais velho. Ele sai da cidade, ele não quer permanecer no meio dos seus irmãos, no meio dos arrependidos. O texto diz que ele vai para um local distante, constrói lá uma espécie de casinha de ramos, um abrigo lá, que o texto chama aqui de enramada. E a cena que nós somos introduzidos aqui é que ele se afunda lá naqueles ramos e fica ali sozinho, com o seu mau humor, meio que bebendo do seu próprio veneno. Isso aqui, irmãos, ensina uma coisa importante para a gente. Você sabia que é possível você ser bênção para alguém e não ser abençoado por Deus? É possível isso acontecer. Os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela apresenta o ato de ministrar como sendo algo que produz um benefício mútuo. Você ministra a uma pessoa, e o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração enquanto você está ministrando ao outro. É uma das coisas mais maravilhosas que existe na vida cristã. É uma dinâmica espiritual gloriosa e que faz muito bem para o nosso coração. Quantas vezes eu já no ministério fui visitar uma pessoa para levar uma palavra de conforto, e quem sai de lá confortado? Sou eu que saio confortado. Mas Jonas foi um dos poucos, talvez o único, que não experimentou isso. Ele foi um instrumento de bênção, mas ele não foi abençoado por aquilo que Deus fez através dele. Então nós encontramos o profeta assim, largado no meio do mato, irritado, isolado, não querendo falar com ninguém. Como eu disse, tem crentes na igreja que são desse jeito. Eu tenho certeza que não tem aqui, mas na igreja que eu sou pastor tem. Aqueles que ficam no canto dizendo: não vou falar com ninguém, enquanto não forem me pedir desculpas, eu não falo. Eu quero que seja do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não participo. Então essas pessoas, elas têm o espírito de Jonas. Quando você vira uma pessoa assim, eu tenho certeza que vocês jamais verão alguém assim na igreja. Mas se um dia vocês forem a Salvador e virem algum dos irmãos lá da igreja se comportando dessa maneira, vocês podem dizer isso: ó, você tem o espírito de Jonas. Você tem a mesma disposição do profeta. Novamente, irmãos, se fosse seu filho, se fosse sua filha, o que você faria? O filho emburrado, que fica lá no canto, que se fecha, não vou falar com ninguém. A maioria dos pais não tolera esse tipo de coisa. Eles tomariam providências para que o filho tivesse uma postura correta. Mas novamente, o Senhor não faz nada. O Senhor é paciente. Na verdade, quando o Senhor se movimenta para fazer alguma coisa, Ele faz através do ensino. E Ele vai ensinar, irmãos, de uma forma tão profunda, usando uma pedagogia tão impactante, de modo a deixar claro que Ele é Deus. Ele utiliza uma disciplina sábia, firme e profunda. Ele é o mestre dos mestres. A cena do versículo 6, ela é muito interessante, irmãos, novamente para mostrar como é que estava a condição do coração do profeta. Eu queria chamar a atenção dos irmãos e leem comigo novamente o verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo, por causa da planta. Então é a segunda vez que o sentimento extremo dele aparece. No versículo 1, ele ficou irado em extremo, porque Deus salvou o povo. E aqui, ele está alegre em extremo, por causa de uma planta. Uma planta que deu um pouquinho de conforto para ele, num dia de sol escaldante. Acho que todos vocês já tiveram essa experiência em algum momento da vida. Está andando, um lugar muito quente, e de repente você encontra ali uma sombra.
Alguém de vocês já ficou numa condição assim? Alegria em extremo? Você já viu uma pessoa festejando, pulando, porque encontrou uma cobertura, encontrou um lugar confortável para ficar um pouco livre do sol? O que nós percebemos aqui, irmãos? O sentimento do profeta está completamente desorganizado. Ele se ira por motivos injustificáveis. Ele se alegra em extremo por coisas que não deveriam se alegrar. Eu tenho certeza que se ele fosse num consultório de psicologia, ele receberia um diagnóstico de bipolar. Não é? O bipolar não é aquela pessoa que tem os sentimentos muito exagerados, que quando se ira demais, quando tem alegria demais. Então nós poderíamos dizer que ele está beirando a esse tipo de diagnóstico. Então, outra coisa que chama a atenção no verso 6, é que mesmo Jonas sabendo que aquele processo de nascer uma planta foi sobrenatural, ele não agradeceu a Deus. Não é uma coisa que chama a atenção. Ele não falou com o Senhor. Nós não lemos aqui ele dizendo: Senhor, obrigado. O Senhor cuidou de mim, eu estou aqui no meio da minha revolta, eu não estava nem querendo falar com o Senhor, mas mesmo assim o Senhor vem ao meu encontro e ainda providencia um conforto para mim nesse momento que eu estou revoltado contra o Senhor. O fato, irmãos, é que não tinha espaço para Deus nos sentimentos de Jonas, mas mesmo assim o Senhor cuidou dele. Nós sabemos que o propósito do Senhor final aqui é trazer uma grande lição para ele. Mas isso não muda o fato de que Deus está visitando o profeta com uma providência cuidadosa, uma providência cuidadora. Ele está abençoando uma pessoa ingrata. E o Senhor continua fazendo isso com a gente. Às vezes nós somos do mesmo jeito. Mas nós perdemos, irmãos, o encantamento com os muitos milagres que estão acontecendo ao nosso redor todos os dias. Nós perdemos a capacidade de nos encantar com a criação, com o canto dos pássaros, com o fato de você acordar e respirar, de você ter saúde, de você ter o pão sobre a sua mesa, você ter saúde para realizar os seus deveres. Nós perdemos a capacidade de nos encantar, de ver os elementos divinos nessas coisas, e nós secularizamos tudo. O profeta está vivendo mais ou menos esse processo. Mas no versículo 7, Deus muda a abordagem. O verso 7 diz: Deus que fez a planta crescer, o mesmo Deus moveu um verme, e esse verme foi lá e feriu a planta bem na sua raiz. E aí Jonas se vê novamente numa situação terrível. Sol escaldante. Imagina, irmãos, aquele vento quente que muitas vezes vem no rosto, que faz a gente até lacrimejar. E ele se sente mal novamente, ele se sente exposto, ele se sente mal-humorado, e ele pede novamente para morrer. É a terceira vez que ele ora ao Senhor. É tão dolorido, irmãos, quando nós somos expostos ao vento e ao sol da correção de Deus. E é o que está acontecendo aqui com o profeta. E agora ele está ainda mais furioso com Deus. Eu não sei como, porque já está faltando superlativos, né? Ele esteve extremamente, e agora ele está ainda mais furioso com o Senhor. Ele perdeu o seu conforto. É como se Deus estivesse tirando do coração dele, tirando da vida dele as poucas coisas que o agradavam. E ele diz: é melhor morrer. É melhor morrer. Ele não agradeceu a Deus quando recebeu, mas agora ele se volta contra Deus, porque Deus tirou aquilo que ele estava gostando. E novamente, irmãos, o que o Senhor faz? O Senhor faz perguntas. No verso 9, então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Então, é razoável? Você tem direito mesmo de se irar? Você já percebeu a posição que você está se colocando? Mas o profeta, irmãos, ele não se dá por satisfeito. É razoável a minha ira até a morte. Ele enfrenta Deus. Ele
ele enfrenta o Senhor. Os irmãos percebem o que Deus está fazendo? Deus está trazendo o profeta a uma posição em que ele deveria se perceber como um completo hipócrita. Ele é um homem furioso porque Deus não destruiu os ninivitas. Ele é um homem furioso porque Deus destruiu uma planta. E a questão é, que tipo de pessoa pensa desse jeito? Que tipo de pessoa pode se irar por motivos completamente injustificáveis? Só uma pessoa muito egoísta, muito cabeça dura, uma pessoa obcecada por si mesmo, uma pessoa que idolatra o seu próprio ego. Deus aqui, irmãos, está descortinando o caráter do profeta. O Senhor, através desse simples gesto de uma planta e de um verme, Ele está mostrando o coração desse homem. Esse homem tem um coração egoísta. E os irmãos sabem como é difícil para nós, como nós não gostamos, como nós ficamos mal-humorados quando Deus permite que certas coisas aconteçam, que revelam aquilo que está escondido na nossa alma, que revelam as profundezas, as corrupções do nosso próprio coração. Mas Deus faz isso, Deus ensina. Esse é o segundo ensino. O terceiro é, Deus abre os nossos olhos. E é isso que nós lemos no verso 10, verso 11, na conclusão do livro. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? É como se Deus estivesse dizendo: Jonas, você está preocupado com os seus direitos? Você está preocupado com aquilo que, com os seus próprios desejos? Você quer que a Assíria seja destruída? Você quer uma sombrinha para você ficar bem? Você está irado simplesmente porque não obteve aquilo que quer? Você não construiu essa ramada, mas eu fiz essas pessoas. Essas pessoas são minha criação. E você está preocupado com algo que você não criou? Você está irado porque eu não poupei, porque eu poupei a cidade? E porque eu não poupei uma planta? Eles são pecadores arrependidos. 120.000 pessoas, crianças, pessoas ignorantes, sem qualquer tipo de discernimento. Você não se importa com meninos e meninas, você não se importa com animais, você não se importa com pessoas, você não se importa com a salvação das pessoas. E é interessante, irmãos, que o livro termina assim. O livro não termina dizendo o que aconteceu, se Jonas pediu perdão, se Jonas se manteve lá na sua rebeldia. Nós sabemos que pela tonalidade do livro e o fato de que só tinha Jonas e Deus ali, e que ele é o autor dessa obra, nós podemos inferir a partir disso que ele se arrependeu, que ele voltou atrás, que ele se humilhou diante do Senhor. Então nós podemos inferir isso sem nenhum problema, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse fato. E tendo isso acontecido, por que ele não registrou aqui? Por que ele não registrou aqui? Nós podemos pensar que ele não registrou nada como se deixasse um vácuo para o leitor. O que nós vamos fazer? Nós vamos enxergar o mundo como Deus enxerga? Nós vamos enxergar os pecadores como Deus enxerga? Nós vamos enxergar a criação, os homens, os perdidos como Deus vê? Ou nós vamos continuar correndo só atrás dos nossos interesses? Nós vamos continuar vivendo apenas buscando o nosso próprio bem. Nós não vamos pensar no reino de Deus. Nós vamos viver só em torno da nossa satisfação. Então, considere, por exemplo, o que você vê quando caminha pela rua. O que você vê? Pensa no trajeto para o seu trabalho. O
que você vê? O que você vê quando você está lá na fila do ônibus, você está na fila do mercado? O que você vê? O que você vê quando você precisa interagir com pessoas que têm convicções políticas diferentes das suas? Então os irmãos sabem que esse tema político anda muito aquecido na nossa geração. Então o que você vê? Você pode ver um adversário, você pode ver um anônimo qualquer, você pode ver uma pessoa que você simplesmente despreza. Mas como é que Deus vê? Deus vê ali pessoas que foram criadas à sua imagem. Deus vê pessoas, irmãos, que são o ápice da criação. Há mais beleza naquela pessoa que você despreza do que na cordilheira dos Andes, na paisagem mais bela desse mundo. Há beleza ali, há elementos divinos, mas também há pecado, há corrupção, há necessidade de salvação, mas ali é a mais bela imagem que você poderia ver. O que você vê, por exemplo, quando pensa no tema Estados Unidos da América? O que vem à sua mente? A depender do direcionamento aí das ideologias, você pode ver uma nação imperialista, você pode ver uma nação de influência social, cultural, você pode ver eles como sendo os bastiões da proteção da família, daqueles que estão contra o aborto e essas coisas todas. Ou você pode ver como pessoas que receberam de Deus uma herança espiritual maravilhosa, mas que estão no momento de uma encruzilhada espiritual. Às vezes, irmãos, a ideologia, às vezes essas disputas que fazem parte do círculo desse mundo, elas às vezes ofuscam a nossa visão e nós não conseguimos perceber as pessoas como Deus percebe. Quando nós pensamos na África, o que lhe vem à mente? Pobreza, guerra civil, misticismo religioso. Eu tenho certeza que quando Deus olha para aquela região do globo, Ele vê milhões e milhões de pessoas clamando por salvação. Pessoas necessitando de missionários, pessoas necessitadas de alguém que fale para elas a respeito da salvação. O que vem à sua mente quando pensa-se no mundo muçulmano? Talvez venha a imagem de ódio, guerra, terrorismo. Irmãos, nos últimos 20 anos, mais pessoas se converteram a Cristo do Islã do que nos últimos 1000 anos. Ali nós temos um campo missionário, é um local de martírio por causa do Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, é muito mais poderosa do que o Islã. Então, irmãos, eu entendo que foi por causa disso que o autor deixou tudo isso aqui em branco. É para nos colocar diante dessa questão. Nós nos importamos com os perdidos? Nós nos importamos com aqueles que estão sem conhecer o Evangelho? Nós estamos falando de Cristo para as pessoas? Essa é a grande lição que nós podemos depreender desse capítulo. Nós precisamos enxergar o mundo como Deus enxerga. Nós precisamos calibrar a nossa mente, o nosso coração e a nossa visão para percebermos a realidade com os olhos de Deus. Eu diria, irmãos, que essa é a definição bíblica de piedade. Piedade é ver como Deus vê. Deus se incomoda com a incredulidade. Então eu tenho que calibrar o meu coração para que eu também me incomode com a incredulidade. Eu tenho que calibrar o meu coração a tal ponto de eu observar a incredulidade e de alguma maneira eu me sentir responsável por ela, no sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa para reverter aquele quadro. Então é assim que o livro termina. Nós chegamos aqui, irmãos, ao fim do livro de Jonas, mas não no final da história, porque esse livro, ele termina onde a nossa missão começa. E eu gostaria que ao final da nossa conferência, Deus nos desse a graça
de continuar ouvindo o eco dessa fala de Deus para o profeta. Não hei de eu ter compaixão? Você acha que eu não vou ter compaixão? E eu espero, irmãos, que chegando ao final aqui da nossa semana de conferência, essa frase continue a ecoar na nossa alma. Nós servimos a um Deus que tem compaixão. E isso precisa orientar a nossa missão hoje. A fé cristã, irmãos, ela não começa com um comando. Ela começa com uma notícia. A fé cristã não começa com um faça, mas com o Deus fez. E o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. Ele é o grande missionário por excelência. Ele é maior do que Jonas, conforme falamos hoje pela manhã. E ele, diferente do profeta, ele não reclamou da sua missão. Ele abraçou a sua tarefa. Ele não fugiu da cidade. Na verdade, ele entrou na cidade que iria crucificá-lo. Ele não ficou acomodado na sua própria sombra, mas ele recebeu o sol da ira de Deus. Ele não desejava a destruição dos pecadores, mas ele ofereceu reconciliação a todos os perdidos. Ele não fez uma cabana egoísta, ao contrário, ele ergueu-se numa cruz redentora. E ele não ficou chorando por uma planta, ele chorou por homens, ele chorou por Jerusalém. E a salvação, meus irmãos, pertence a ele. E é por causa da sua obra que Deus continua tendo compaixão por pecadores. Então que nós creiamos no poder de Deus, que isso faça o nosso coração ferver, que nós creiamos nesse Deus glorioso que dá arrependimento, e que nós continuemos a ouvir essa doce voz compassiva de Deus, chamando pecadores a entrarem num relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor habite ricamente os nossos corações. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Agora chegando ao final deste livro, te louvamos porque o Senhor nos deu condições de percorrê-lo e interagir com o profeta e ver na sua fraqueza, na sua debilidade, nas suas inconsistências, o nosso próprio pecado. E te pedimos, Pai, que o mesmo Espírito que um dia operou no seu coração, trazendo ao arrependimento, opere também em nossa alma. E que o teu nome seja glorificado. Nós oramos ainda, Senhor, pedindo para que essa doce voz do Senhor, que continua a ecoar na história, de que o Senhor tem compaixão de pecadores, isso continue a nos inspirar e a nos mover a proclamar Jesus, a orar pela obra missionária, a nos sentir incomodados com a perdição e utilizarmos os recursos que o Senhor nos deu para fazermos com que a tua mensagem chegue nos ouvidos daqueles que ainda não creram. Pedimos isso para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.